engineer, Eu estou aqui com um engenheiro mecânico. and I used to be a service technician. E eu costumava ser um técnico de serviço. So if something's broken up here between the two of us, we'll fix it. E se alguma coisa está quebrada aqui entre nós dois, nós vamos consertar. He might be able to make it. I don't know. Ele pode até fazer, eu não sei. Good. I just want to share a couple of things. I brought some teachings with me that are back on the table. Eu quero compartilhar só algumas coisas. Eu trouxe alguns ensinamentos que estão ali atrás na mesa, lá fora. This teaching is probably the most important teaching that I give. Esse ensinamento é provavelmente um dos mais importantes tópicos que eu ensino. It's a booklet and it's very, very thin. É um livrinho e é bem fino. But it is how many people are changing their approach to the Bible. Mas explica como muitas pessoas através dele têm mudado a maneira que eles veem a Bíblia. The instruction in the Bible about what to do with the Bible. A instrução na Bíblia sobre o que fazer com a Bíblia. It's to meditate in the scriptures. A instrução é meditar na palavra. Most of us were taught to read the whole Bible in a year, Muitos de nós somos ensinados a ler a Bíblia inteira em um ano, which is okay. o que é tudo bem. But if you read the whole Bible in a year, Mas se você ler a Bíblia inteira em um ano, you will find that there's no verse that says read the whole Bible in a year. você vai achar que não tem nenhum versículo na Bíblia que diz leia a Bíblia inteira em um ano. In fact, you won't find instruction on studying the Bible. De fato, você não vai achar nenhuma instrução acerca de estudar a Bíblia. What God says to do with the Bible, inside of the Bible, O que Deus manda fazer com a Bíblia, dentro da Bíblia, He says in the Bible to meditate in the Bible. Ele diz na Bíblia acerca de meditar a Bíblia. And when I found this out, E quando eu descobri isso, and I found that it's much easier e eu descobri que é muito mais fácil to encounter God encontrar a Deus if we learn to meditate in the Scriptures. se nós aprendermos a meditar na palavra. And so this is a simple teaching in English. Então isso é um ensinamento simples em inglês. I also have produced this in Portuguese, but I don't have them with me today. I'm so sorry. Eu também tenho eles em português, mas eu não tenho eles aqui hoje. Desculpa. But I would like to give this one away to anyone who wants to come up here. Mas and eu grab quero dar esse aqui para alguém que it. Come queira. quickly, come quickly. Venha rápido, venha rápido. There you go. Okay, a quick check with you. How many of you sleep at night? Então deixa eu checar com vocês. Quantos de vocês dormem à noite? Okay, 3, 4, 5 of 3, 4, 5 de vocês. you. The rest of you need some rest. O resto de vocês precisa de um descanso. Do you know that we sleep about 8 hours every day? Você sabia que a maioria de nós dorme pelo menos 8 horas por dia? Which means by the time you're 27 years old, O que significa que no tempo que você tem 27 anos de idade, you have slept for 9 years. você dormiu por 9 anos. Isn't that crazy? Isso não é louco? By the time you're 60, you've slept for 20 years. Quando você chega a 60, você dormiu por 20 anos. The one thing that we've done at the end of our lives more than anything else is sleep. A coisa que nós fizemos no fim da nossa vida mais do que qualquer outra coisa é dormir. A lot of us say, man, I don't feel like it. I feel like I need more. Muitos de vocês estão dizendo, eu não sinto assim, parece, eu preciso dormir mais. Wouldn't it make sense for God to redeem those years in your life as well? Não faria sentido para Deus também redimir esses anos que você estava dormindo também? So I have this teaching. It's 19 hours of teaching on dreams and interpretation. Então eu tenho esse ensinamento, são 19 horas de ensinamento sobre os sonhos e interpretação de sonhos. And it helps people get to that place of encounter. E ensina as pessoas a chegar nesse lugar de encontro. So, I want to give this away. Quero dar isso aqui. That's humility right there. God's Essa going to humildade visit ali, you. humildade.
He's going to visit you in a dream. Ele vai visitar você num sonho. You too. He'll visit you. Você também, ele vai visitar você também. Good. I want to ask, where's the guitar player who Eu is queria- playing electric? Quem toca guitarra elétrica, Is he still here? ele ainda está aqui? There he is, back there. Ali ele está, lá atrás. Electric guitar player back in the booth. Vem cá, tocador de guitarra elétrica. Hey, will you come back up and plug in? Você pode vir para cá e Can you play conectar. during this time? Você pode tocar durante esse tempo. I like a couple of musicians behind me. Eu gosto de alguns músicos atrás de mim. I don't just want the gentle flow. Eu não quero só Ok. o fluir calmo. Use some of those pedals. Tá vendo aqueles pedais ali? Do some loops, some minor key. Coloca aí são uns Ok. loops, umas. They'll control Os volume notas. so everybody can hear me. Don't worry about that. Não Ok. importa, não se preocupa muito. I need some rhythm, Eu preciso de ritmo, not just rhythm. não só. Eu preciso de ritmo. All right. You can't do it wrong, Você não pode fazer errado, but I might tell you to change something. Okay? mas eu posso dizer para você mudar alguma Awesome. coisa. Just play what I'm saying. Só toque o que eu estou falando. Amen. Amen. That's what the Lord's going to do. He's going to bring forth prophetic musicians Isso é o que Deus vai fazer. Ele vai trazer cantores, tocadores proféticos who prophesy with their instruments. que vão profetizar com seus instrumentos. It doesn't just mean they're speaking while they're playing. Então, significa que eles estão falando enquanto eles estão tocando. They'll actually carry the prophecy in through their instrument. Na verdade, eles vão carregar essa profecia através dos seus instrumentos. It'll be like prophesying without words. Vai ser como profetizar sem palavras. See, God wants to shift the musical understanding for the church. Deus, ele quer mudar o entendimento musical da igreja. He wants to take us from performance Ele quer nos tirar da performance to this place of flow in the Spirit. para esse lugar de fluir no espírito. He wants to do this with all of the arts, Ele quer fazer isso com todas as artes, with what we call the performing arts. o que nós chamamos de performance das artes. He wants to shift this to the flowing arts, Ele quer mudar isso para as artes, fluir nas where His artes, Spirit can move through. onde o espírito dele pode mover. And I want to encourage you, if you desire to move in the arts, E eu quero encorajar você, se você deseja fluir nas artes, in anything, in dance, em in qualquer drawing, coisa, em dança, tocando, even as I'm speaking, e mesmo durante quando eu estou falando, we've got space here, move. nós temos espaço aqui, se movimente. This movement that God gives us, Esse movimento que Deus nos dá, it's His Spirit flowing. é o espírito dele se movendo. There's dancers coming forth Existe pessoas que estão dançando e vindo dançando, who will not dance before men. que não vão dançar para homens. They'll not dance for people's enjoyment. Ele não vai dançar para que pessoas sejam agradadas. They'll dance to break things open in the Spirit. Eles vão dançar para quebrar coisas no espírito. They'll dance as unto the Lord. Eles vão dançar para Deus. At times it won't even be choreographed. Em tempos não vão ser nem It'll coreografias. be just the way the Spirit is moving with them. Vai ser simplesmente a forma que o Espírito escolheu And se this will mover. become normal in the church. Isso vai se tornar normal na igreja. They won't have to all wear the same uniform with the same sequins. Eles não vão precisar vestir o mesmo uniforme com a mesma sequência. They'll dance from their hearts Eles vão before the Lord. dançar dos seus corações para o Senhor. They won't dance so people go, wow, you're a good dancer. Eles não vão dançar para as pessoas e uau, você é um bom dançarino. And it'll break things open in the Spirit. E coisas tremendas vão se abrir no Espírito. As Manny was singing today, Como o Manny estava cantando hoje. I was seeing the heaven and the earth veil very thin. Eu estava vendo o céu e a terra se encontrarem. We read this phrase in the scripture,
the heavens open. Nós lemos essa palavra na escritura que os céus se abriram. Jacob, Jacó, he has this encounter where the heavens open. ele tem esse encontro com os céus abertos. And he sees a ladder between heaven and earth. E ele vê uma escada entre a terra e o céu. It wasn't that big of a ladder. Não era uma escada grande. It wasn't that huge distance that we think to where heaven is. Não era uma grande distância que a escada tinha entre a terra e o céu. And the Lord brings the prophetic graces E Deus traz as graças through proféticas singers, through artisans, and through musicians. através da dança, de cantores, dos músicos. And they release a sound or a movement that opens the heavens. E eles liberam um som, um mover que libera o céu. And we move at that point E nós nos movemos nesse momento. from symbolism to substance. De simbolismo para substância. Much of the prophetic ministry has been symbolic. Muito do ministério profético tem sido simbólico. Much of the prophetic teachings have been symbolic. Muito dos ensinamentos proféticos têm sido But the simbólicos. Lord is inviting us to move from symbolism to substance. Mas Deus está nos chamando para nos mover do simbólico para o que tem substância. He wants to restore the altar. Ele quer restaurar o altar. The altar that's an actual altar. O altar que é verdadeiramente um altar. It's not just a symbol of an altar. Não é só um símbolo de um altar. It's a appointed place of encounter. É um lugar apontado para o encontro. He wants an altar of flame in our hearts. Ele quer um altar de chama no nosso coração. But he's also going to restore the places where his altar belongs. Mas ele também vai restaurar os lugares a qual o seu altar pertence. When Jesus was talking with the woman at the well, Quando Jesus estava falando com aquela mulher do poço, he said it's not just in this place or that place. ele disse: não vai ser só nesse lugar ou naquele lugar. True worshipers will come forth. Adoradores verdadeiros virão. And they'll worship in spirit and in truth. E eles adorarão em espírito e em Do verdade. you know that it's possible to worship Você sabe que é possível adorar, but not worship in spirit? mas não adorar em espírito. That it's possible to sing the song Que é possível cantar as canções and to feel good e sentir bem, but not actually worship in spirit. mas não verdadeiramente adorar em espírito. You see, we think spirit is a symbol, Veja, nós vemos o espírito como um símbolo, but it's not. It's a substance. mas não é uma substância. The spiritual realm is more real than this realm. O reino espiritual é mais real que esse reino terreno. Here's what I mean. Isso é o que eu quero dizer. 5,000 years from now, 5.000 anos à frente, all of the substance of this realm will be gone. todas as substâncias desse plano terreno não vão existir. But the substance of the spiritual realm Mas a substância do reino espiritual is eternal. é eterna. It will be forever. Vai ser para sempre. So which one is more real? Então qual é mais real? The one that's eternal. Aquela que é eterna. You see, when we read in the scripture, there are harps and bowls. Quando nós vemos na Bíblia que existe corações e flechas, We think those are symbols. harpas e taças. Sorry. We think those are symbols, Nós vemos isso como símbolo, nós pensamos que são símbolos, that they symbolize prayer, que eles simbolizam oração, and that they symbolize music, que eles simbolizam música, but they don't. mas eles não simbolizam isso. They're harps. Eles são corações, They're actual harps. harpas, eles são harpas, They're actual bowls. eles são verdadeiramente taças, They're substance. eles são substâncias, They exist forever. eles existem para sempre. Yes, out of those comes music. Sim, através deles saem canções. And into those bowls accumulates the prayers of the saints. E nessas taças se acumulam as orações dos santos. You see, the prayers of the saints are substance. E veja, as orações dos santos são substância.
They're not symbols. Eles não são símbolos. Those bowls collect the prayers of the saints. Essas taças, elas se enchem com a oração dos santos. And the Lord wants to take us E Deus, Ele quer nos levar from the place of symbolism, do lugar de simbolismo, a mysterious spirit espírito misterioso, that is just symbolic, que é simplesmente simbólico, to the substance of the true and living God, para a substância do verdadeiro Deus, to the substance of His realm. da substância do seu reino. And it's not as far away as we think. E não está longe como muitos de nós imaginamos. When Jesus parts the clouds to return, Quando Jesus partia as nuvens para retornar, He's not coming from the exterior of the universe. Ele não está vindo do universo, do externo do universo. He's coming from heaven, Ele está vindo do céu, which is just above the cloud. o que é simplesmente acima das nuvens. It's not some billions and trillions and light years away. Não são bilhões e trilhões de anos-luz a distante. He's coming through a parted and open heaven between heaven and earth. Ele está vindo através de um portal aberto, de um caminho aberto entre a terra e o céu. If we understand how close God is, Se nós entendêssemos quão perto Deus está, we will begin to access Him more freely nós iríamos começar a acessá-lo mais livremente. and not treat Him as if He is some distant God who really doesn't know what's going on. E não tratar ele como se ele fosse um Deus distante que não sabe bem o que ele está fazendo. If we understand how close the eyes of the Lord are, Se nós entendêssemos quão perto os olhos do Senhor if estão, we understand that the kingdom of God is in our midst, se nós entendêssemos como o reino de Deus está no meio de nós, then we'll begin to understand what the fear of the Lord is. então nós vamos começar a entender o que o temor do Senhor é. If we start living as if God does see right now, Se nós começarmos a viver como se Deus verdadeiramente nos that visse God agora, does hear right now, que Deus verdadeiramente nos escuta agora, we'll stop pretending that God doesn't see our sin. nós vamos parar de fingir que Deus não vê o nosso pecado. You see, God wants to bring the revelation of His presence, Veja, Deus, Ele quer trazer a revelação da sua presença, not as a symbol that inspires us, não como um símbolo que nos inspira, but as a reality, a substance, mas como uma realidade, uma substância, His actual nature. a sua verdadeira natureza. He wants us to learn how to interface with Him. Ele quer que nós aprendamos a como interagir com Ele. This is very important when we name a conference Organized Fire. Isso é muito importante quando nós colocamos um tema de uma conferência, fogo organizado. It's very easy to translate that into some wonderful symbol. É muito fácil traduzir isso em alguns símbolos maravilhosos. It almost sounds like something that doesn't make sense. Organizing fire. Até soa como algo que não faz sentido, organizar o fogo. And it creates an intrigue. Oh, that sounds cool. E cria, sabe, um quê? Ah, isso parece That legal. sounds interesting. Isso parece interessante. I want to come and understand this symbol. Eu quero vir entender esse símbolo, esse But I want to símbolo. tell you, God is a consuming fire. Mas eu quero falar para você, Deus é um fogo consumidor. And if you get close enough, E se você se aproximar o suficiente, you're going to feel the burn. você vai sentir o queimar. And that burn is not just the warmth of a campfire. E esse queimar não é só aquele aquecer de um fogo de acampamento. That burn is to burn away the substance of our failures, our difficulties, and the things that hinder us from knowing Him. Esse queimar, ele vem para queimar as coisas que nos atrapalham de encontrar Deus, as nossas falhas. We need nossas an barreiras. actual fire. We need an actual fire. Nós precisamos de verdadeiramente um fogo. Not an inspiring fire. Não um fogo, um símbolo, um fogo longe que nos You see, inspira. when we first get to know God, Entenda, quando nós primeiro conhecemos a Deus, He's at a distance.
Ele está distante. We're living in darkness. Nós estamos vivendo na escuridão. And we see him from a distance like a fire, symbolically. E nós vemos ele à distância como um fogo, um símbolo. And see, in our darkness, we see a light. E na nossa escuridão nós vemos uma luz. And we begin to move symbolically towards that light. E nós começamos a nos mover simbolicamente em direção àquela luz. And we begin to get closer and closer. E nós começamos a nos aproximar e nos aproximar. And we realize he's a big fire. E nós percebemos que, na verdade, ele é um grande fogo. But you get closer, Mas você se aproxima ainda mais. and you begin to feel warmth. E você começa a sentir You begin to aquele calor. experience God. Você começa a experimentar Deus. He's not just a thought of a big fire anymore. Ele não é mais simplesmente um pensamento de um grande fogo. He begins to warm us. Você começa a sentir o calor. And we think, wow, this is interesting. Você diz, uau, isso é interessante. Kind of feels real now. Agora parece verdadeiro agora. But when you get really close, Mas quando você verdadeiramente se aproxima, that fire gets uncomfortable. esse fogo começa a ficar It's desconfortável. like, ow. É como, ai. Have you ever been around a campfire? Você já esteve em volta de um fogo de acampamento? You get close enough and your clothing starts to warm up. E se você se aproximar muito, a sua roupa começa a ficar quente. And you don't realize. E você não percebe. And all of a sudden your pant leg touches your leg. E de repente, a sua calça começa a aquecer a sua coxa. And all of a sudden you're going, ow. E você de repente está dizendo, ai. Now God's getting real. Agora Deus está ficando real. He's becoming a substance. Ele está virando substância. You see, when we die, Você vê, quando nós morrermos, we're either going to fire nós ou vamos para o fogo, or fire. ou fogo. That's where this is going. Isso é para onde nós estamos indo. It's either fire or fire. É fogo ou fogo. And it's not symbolic. E não é simbólico. He's a consuming fire. Ele é um fogo consumidor. And so our journey, Então In a nossa this life, jornada nessa is terra, how to get used to this fire. é começar a nos acostumarmos com esse fogo. And we make a decision E nós fazemos uma decisão of how close we're going to get. de quão próximos nós vamos estar dele. And we get comfortable E nós at a nos certain tornamos distance. confortáveis com a distância. And we live with God at a certain distance. E nós vivemos com Deus através de uma certa distância. But God's always inviting us closer. Mas Deus sempre está nos convidando para mais perto. And He's going, come in closer to me. E Ele diz, vem mais perto de mim. We start to feel the pain of that. Nós começamos a sentir a dor disso. And we go, E a gente vai... and we choose how close to God we will be. E nós escolhemos o quão próximo de Deus nós seremos. And where we are comfortable E aonde nós estamos confortáveis, is where we stay é onde nós ficamos. with our God. O nosso Deus. But God not only consumes us, Mas Deus não somente nos consome, He wants to make us Ele living quer flames nos like Himself. fazer chamas que queimam. Burning reais. ones. Burning ones. Chamas que queimam. But we're going to have to get closer. Mas nós vamos precisar nos aproximar. Closer than is comfortable. Mais próximo do que nos é confortável. We're going to have to get used to living in heat. Nós vamos precisar nos acostumar a viver no calor. We're going to have to get used to living in a place of discomfort. Nós vamos precisar aprender a viver em um lugar desconfortável. Because growing in God Porque crescer em Deus simply means moving closer. simplesmente significa se mover para perto. It's always moving closer. É sempre se mover para mais perto. That is growing in God. Isso é crescer em Deus. And it's always a choice. E é sempre uma escolha. Because the fire Porque o fogo is also
His love, também é seu amor, His affection. a sua afeição. And His affection will consume all of our other affections. E a sua afeição vai consumir todas as nossas outras afeições. You see, the fire of God you can't organize. Então veja, o fogo de Deus você não pode organizar. It organizes you. Ele organiza você. But what happens is Mas o que acontece é, we'll put on extra clothes. vamos colocar mais umas roupas. We'll put on coverings so we can say we're closer. Vamos colocar algumas proteções para dizer que nós estamos perto. And it looks like we're going where others who are actually getting closer are going. But we're putting on comfort zone. Oi, parece que quando nós colocamos essa roupa é como se nós estivéssemos tão próximos quanto os outros que estão sem roupa, tão próximos. We dress the same as everyone else. Nós nos vestimos como todas as outras pessoas. We sing the same songs A and gente canta as mesmas canções. posture ourselves in the same way. A gente se posiciona da mesma maneira. We pretend everything's going okay. A gente finge que tudo está indo bem. We pretend that we're getting closer to. Nós fingimos que nós também estamos nos aproximando. We say amen at the right time Nós dizemos amém no momento certo. so that we can say, yeah, we're a part of that. Para que nós possamos dizer, sim, nós somos parte disso que está acontecendo. And God's going, okay, just a little bit closer. Mas Deus diz, não, um pouco mais próximo. And I'll burn all of that off of you. Eu vou queimar toda essa cobertura, toda essa falsidade de você. But you see, mankind, we're very technologically oriented. Mas veja, a humanidade é muito inclinada para a tecnologia. We'll make suits that fire can't burn. Nós fazemos roupas que fogo não queima. We'll try to figure out this thing on our own. Nós tentamos fazer essas coisas no nosso meio, tentar entender essas coisas no nosso meio. God wants to disorganize your organization Deus, ele quer desorganizar a sua organização, so that you can know Him at the closest place possible. para que você possa conhecê-lo no lugar mais próximo possível. So it doesn't matter how good and how neat you get this thing called God. Então não importa o quão organizado, o quão perfeito você pega e entende essa coisa chamada Deus. His kindness will disorganize it. A sua gentileza vai desorganizar você. Not because He's a God of disorder. Não porque ele é um Deus de desorganização. He's a God of divine order. Ele é um Deus de ordem divina. And divine order Uma ordem divina does not look like the same thing as human order. não parece a mesma coisa como a organização humana. I want to look at a Bible verse. Eu quero olhar um versículo na Bíblia. Hebrews chapter 7, Hebreus capítulo 7, verse 11. versículo 11. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Chapter 7 of Hebrews is the most important chapter in all the book of Hebrews. O capítulo 7 de Hebreus é o capítulo mais importante em todo o livro de Hebreus. It's probably one of the least taught on chapters in the book of Hebrews. E é provavelmente um dos capítulos menos falados no livro de Hebreus. But Hebrews chapter 7 makes something very clear. Mas o capítulo 7, ele deixa algo bem claro. Let's just look at this verse a moment. Vamos olhar nesse versículo um momento. Hebrews 7:11. Hebreus 7:11. Therefore perfection were through the Levitical priesthood, for under it the people received the law. What further need was there of another
priest that should arise according to the order of Melchizedek and not called according to the order of Aaron. Diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? We learn from this one verse Nós aprendemos através desse único versículo that the Bible endorses two different priesthoods by name. que a Bíblia promove dois sacerdócios pelo nome. One is called the order of Aaron, Um é chamado a ordem de Arão, and the other is called the order of Melchizedek. e a outra é chamada da ordem de Melquisedeque. These are the only two biblically endorsed priesthoods mentioned in the Bible. Esses são as únicas dois sacerdócios promovidos na Bíblia. Meaning that God reveals these two priesthoods as legitimate. Isso significa que Deus aqui ele está apresentando essas duas ordens, sacerdócios, como legítimos. And in this verse, E nesse versículo, the Bible is saying, God is saying, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, that the Melchizedek priesthood is superior to the Aaronic priesthood. que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. Now, this is good news and bad news for the church. Isso são boas notícias e más notícias para a igreja. The bad news is most of us have no idea what the Melchizedek is. A má notícia é que a maioria de nós não sabe o que é o sacerdote Melquisedeque. The good news is As boas notícias são the new covenant believer o cristão da nova aliança is of the order of Melchizedek priesthood. é da ordem de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque. When Peter says, "You are a royal priesthood," Quando Pedro diz, você é um sacerdócio santo, he's talking to all new covenant believers. ele está falando para todos os cristãos da nova aliança. He's saying you're not of Aaron, Ele está dizendo, vocês não são de Arão, but you are a royal priesthood, mas você é um sacerdócio real, a holy nation. uma nação santa. But he's not just talking to Israel. Mas ele não está simplesmente falando só com Israel, Talking about all the nations that are grafted in mas ele está falando de todas as nações to this covenant. que foram trazidas a essa aliança. Whether you are out of the bloodline of Aaron or not, Mesmo que você esteja fora do sangue de Arão, da linhagem de Arão ou if you não, are a believer, you are of this covenant. se você é um cristão que crê, você está nessa You aliança. are of this priesthood. Você é desse sacerdócio. Now, all that we need Tudo que nós is precisamos to understand what in the world this priesthood is. é entender o que no mundo é sacerdócio. I want to give you some simple understandings. Eu quero te dar alguns entendimentos simples. And hopefully this will take you from symbolic mentality to substance mentality. E eu espero que isso vai te tirar de um pensamento apenas simbólico para um pensamento com substância. The organized fire Um fogo organizado is a substance é uma substância that you can't organize. que você não pode organizar. It's important to understand this, É importante você entender isso, because if we try to organize porque se nós tentarmos organizar God's divine order, a ordem divina de Deus, we simply become presumptuous, nós simplesmente nos tornamos orgulhosos and we end up further away from God. e nós acabamos mais distantes de Deus. Now, as I said, mankind is very technological, Como eu disse, a humanidade é muito tecnológica and we like to create things on our own. e nós gostamos de criar coisas à nossa maneira. We like to create methods and lights and all kinds of things on our own.
Nós gostamos de criar métodos em luzes, em coisas da nossa maneira, which is okay. o que é tudo bem, But it doesn't mean that that's part of God's order. mas não significa que isso é parte da ordem de Deus. Now, simple understanding. Então, agora, um entendimento simples. The Aaronic priesthood O sacerdócio de Arão was based on the earth engaging the heavenly realm. era baseado na terra se relacionando com o céu. And God gave that priesthood E Deus deu esse sacerdócio ways of the Spirit maneiras do Espírito that were a shadow que of the eram uma heavenly reality. sombra da realidade do céu, in order for the people in the earth, para que as pessoas na terra, the priests, os sacerdotes, to engage the heavenly realms. pudessem se relacionar com o reino dos céus. So the Aaronic priesthood, based on the earth, engaging the heavens. Então o sacerdócio de Arão é baseado na terra se relacionando com o céu. The Melchizedek priesthood O sacerdócio de Melquisedeque is based in the heavens, é baseado no céu engaging the earth. e relacionando na terra. It's an actual heavenly priesthood, É na verdade um sacerdócio do céu, do reino dos céus. and David was shown this priesthood in Psalm 110. E Davi, ele foi revelado a Davi esse sacerdócio no Salmo 110. David was seeing God ordaining Christ as a priest forever of this order. Davi estava vendo Cristo ser colocado como sacerdote eterno dessa ordem de Melquisedeque. It was not symbolic. Não era simbólico, It was not a ceremony. não era uma cerimônia, It was an actual setting in. era verdadeiramente uma legitimidade. But when David saw it, Mas quando Davi ele viu, it wasn't happening at that time on the earth. não estava acontecendo naquele momento na terra, It was happening in eternity. estava acontecendo na eternidade. Christ has always been high priest of this order. Cristo sempre foi sumo sacerdote dessa ordem. So he came as the high priest to the earth. Então ele veio como sumo sacerdote para a terra. And he ascended as the high priest. E ele se levantou, ele foi aos céus como sumo And sacerdote. the veil that was torn E o véu que foi rasgado was his body, era o corpo dele, in order that we may go through that veil para que nós possamos passar nesse véu and stand before the throne. e possamos estar diante do trono, Not just when we die, não só quando nós morrermos today. hoje, That we have access to the throne today. nós temos acesso ao trono hoje. It's not a symbol, Não é um símbolo, it's a substance. é uma substância. And if it is a E substance, se é uma and substância, there are ways and protocols, e existem maneiras e protocolos, then we must learn holy fear. então nós precisamos aprender temor santo. We must learn true worship, Nós precisamos aprender adoração verdadeira. or we're just playing a game Ou nós estamos simplesmente jogando um jogo and we're in presumption. e nós estamos em orgulho. If we think that we can just walk on into the throne room Se nós pensamos que simplesmente podemos entrar no trono and treat what is there casually, e tratar o que há no trono casualmente, then we don't understand então não entendemos the price that was paid. o preço que foi pago. We're in danger of treading on the blood of Christ. Nós estamos em perigo de desprezar o sangue de You Cristo. see, we've removed the revelation of the blood and the cross from our meetings and our talks and our inspirational times.
Você vê, nós tiramos o valor, o preço do sangue de Cristo das nossas conversas, das nossas reuniões. And we think that the fire of God is something we can treat casually and just make pictures out of. Nós pensamos que o fogo de Deus é algo que nós podemos simplesmente tratar casualmente, tirar fotos. I want to tell you there's a real fire. Eu quero dizer para você, existe um fogo verdadeiro. When some men came to Elijah Quando alguns homens vieram até Elias, and they came to take him before the king on the earth. e eles foram para levar Elias diante de um rei da terra, And they said, "Man of God, come with us." e eles disseram para Elias, homem de Deus, vem conosco. He said, "Well, if I'm a man of God, E Elias disse, se eu sou um homem de Deus, let fire come down." Senhor, deixa fogo cair do céu. From where? Da onde? Heaven. Céu. Let fire come down from heaven. Deixa fogo cair do céu. How many of you know what happened? Quantos de vocês sabem o que aconteceu? Fire came down. Fogo veio do céu. It wasn't a missile. Não foi um míssil. It wasn't an airplane burning up. Não foi um avião pegando fogo. It wasn't a satellite burning up on re-entry. Não foi um satélite que estava queimando, vindo na atmosfera. It was fire from heaven. Foi fogo vindo do céu. Consumed them. Consumiu eles. Two of the disciples, Então os discípulos, they come to Jesus eles vêm até Jesus after Jesus is rejected in a city. após Jesus ser rejeitado na cidade. They say, "Do you want us to call down fire from heaven?" E os discípulos dizem para Jesus, você quer que a gente chame eles, cair fogo sobre eles? Jesus said, "You don't know what spirit you're of." E Jesus ele disse, você não sabe qual espírito que você está falando. He didn't say, "No, don't call down fire from heaven," Ele não disse, não chame fogo do céu, because they could have. porque eles podiam ter. He doesn't say Não diz, that. He says, não diz isso. "Discern the spirit that you're of." Ele diz, discerne o espírito que você está vivendo. You see, if we do things in presumption, Veja, se nós fizermos coisas no nosso orgulho, no nosso entendimento, just because we're inspired, simplesmente porque nós estamos inspirados, we're actually in unbelief. nós na verdade estamos em desentendimento, We're em in descrença. Christian symbolism. Nós estamos simplesmente crendo em símbolos. The things given to the priests of old, As coisas que foram dadas para os sacerdotes de antigamente, they were spiritual, infused, earthly substance. eles foram substâncias do céu que foram fundidas, colocadas neles. What God wants to train the church in O que Jesus ele quer treinar a igreja em is the eternal substances. é nas substâncias eternas. He wants to train us in these things. Ele quer nos treinar nessas coisas. Step one is understanding I'm a priest. O primeiro passo é entender, eu sou um sacerdote. You understanding your identity. Você está entendendo a tua identidade. So you can't draw near to God Então você não pode se aproximar de Deus until you understand that you're a priest até você entender que você é um and sacerdote. you have access to God. E você tem acesso a Deus. Not because of your own righteousness, Não por causa da tua própria justiça, but because of the robe that has been put on you. mas por causa das vestes que foram colocadas em você. We'll all say amen. We've got that robe on. Vamos todos dizer amém, nós temos essas vestes em nós. But are we treating that robe lightly? Mas será que nós estamos tratando essas vestes como qualquer coisa? Are we marring or getting dirty our robes in the things of the world? Será que nós estamos marcando ou deixando as nossas vestes sujas? Are we not discerning our priesthood when we play with the things of the world as if they don't matter?
Será que nós estamos discernindo o nosso sacerdote quando nós estamos brincando com as coisas do mundo como se elas não nos afetassem? See, the power of God's conviction, Entenda o poder da convicção de Deus. it gets us in that narrow way. Nos leva nesse caminho estreito. The way is narrow O caminho é estreito that leads to God. que leva a Deus. And few find it. E poucos acham. It's a narrow É way. caminho estreito. And you have to find this narrow way. E você tem que achar esse caminho The estreito. Spirit of the Lord is given to us O Espírito do Senhor está nos dando for conviction. para convicção. And many times now, when we come under conviction, E muitas vezes quando nós entendemos a convicção, we're now taught, oh, that's not God. aí nós entendemos, isso não é Deus. And so relax. Então, relaxa. Go watch another YouTube video. Vai assistir outro vídeo do YouTube. If that one was too convicting, watch one that's not so convicting. Se isso... Assista um vídeo do YouTube It makes you a little more comfortable. para que você possa estar mais confortável. And so what happens is we stray from the narrow way that leads to God. Então o que acontece é que nós nos desviamos do caminho estreito que leva para Deus. Because it's more comfortable. Porque é mais confortável. It's a wide way that leads to destruction. É um caminho largo que leva à destruição. And many go there. E muitos vão por esse caminho. Why? Por quê? Because the fire's too hot. Porque o fogo é quente. God's organized fire is not like our organized fire. O fogo organizado de Deus não é como o nosso fogo We organizado. need this burning A gente precisa desse queimar to stay on this way. para nos permanecer nesse caminho. This burning is not just judgment. Esse queimar não é simplesmente raso, juízo, It's passion. é paixão. What you feel in that burning O que você sente nesse queimar is the passion of Christ. é a paixão de Cristo. In the book of Revelation, E o livro de Revelação, The de Apostle Apocalipse, o apóstolo João, he saw Jesus like he'd never seen him before. ele viu Jesus como ele nunca viu antes. If you go through the book of Revelation carefully, Se você for no livro de Apocalipse com cuidado, you'll find that there are over 30 names for Jesus você vai ver que existem pelo menos 30 nomes para Jesus, that are never mentioned anywhere else in the Bible. que nunca foram mencionados em nenhum outro livro da Bíblia. The book of Revelation is the revelation of Jesus Christ O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus in Cristo, brand new ways that we don't know it. de maneiras novas que nós nunca conhecemos. Now, because we've heard these names before reading the book, E porque nós ouvimos esses nomes antes enquanto estávamos lendo o livro, we think we know these names and we know him in these ways. e nós pensamos porque nós lemos que nós conhecemos a Deus da maneira que esses nomes nos apresentam. But Christ is always revealing and wanting to reveal more. Mas of who he is. Cristo, Ele está sempre querendo revelar mais de quem Ele é. And these new names are new ways for us to get to know him relationally. E esses nomes são novas maneiras de nós passarmos a conhecer Ele em relacionamento. So we hear the God who was and is to come. Então nós ouvimos o Deus que era, que há e há de vir. And we just assume that means God on the throne, the Father. E nós simplesmente entendemos isso é o Deus Pai no céu. But Jesus called himself the God who was and is to come in the book of Revelation. Mas Jesus chamou Ele mesmo de aquele que era, que há e que há de vir. No livro de Apocalipse. Now, not many know him this way. E não muitos conhecem Ele dessa maneira. So this fire of God Então esse fogo de Deus is not trying to push us back. não está tentando nos manter It's distantes, drawing us closer. está trazendo-nos para perto. When
John turns to look at the voice in Revelation 1, Quando João ele se vira para olhar para a voz no livro de Apocalipse, he sees this man ele vê esse homem with white hair. com cabelo branco. He had to be thinking, who is that? Ele tinha que estar pensando, quem é esse? He didn't say, when I turned to look at Jesus, Ele não disse quando eu me virei para olhar para he Jesus. said, I turned to look at this sound like a trumpet voice. Ele disse, eu me virei para olhar para esse som como de trombeta. He says this about him. E ele disse, He had fire in his eyes. ele tinha fogo nos seus olhos. He had fire in his Ele eyes. tinha fogo nos seus olhos. And we think, uh-oh, E nós pensamos, he wants to kill somebody. ele vai acusar alguém. That's what we think Ele of vai fire. matar alguém. He wants to kill someone. Ele vai matar alguém. He doesn't want to kill. Ele não quer matar. He wants to reveal passion like you've never known before. Ele quer revelar paixão como você nunca conheceu antes. That fire is love. Esse fogo é amor. It's love on fire in his eyes. É amor em chamas nos seus olhos. He said the eye is the lamp of the soul. Ele disse que os olhos são as janelas da alma. He's saying my soul's on fire for you. Ele disse, a minha alma está queimando de paixão por você. My eyes have fire in them. Meus olhos têm That fogo. fire is you E esse fogo é and você. my passion for you. E a minha paixão por você. You see, we think these things of God are condemning. E nós pensamos muitas vezes que essas coisas de Deus, elas vêm para condenar. We touch the fear of the Lord and we back away. Nós ouvimos acerca do temor do Senhor e nós But the fear of the voltamos. Lord is different than the fear of man. Mas o temor do Senhor é diferente do temor dos homens. God's intent for you to encounter the fear of the Lord A intenção de Deus para que você encontre o temor do Senhor is that you come forward, é que você venha adiante, not that you run away. não que você corra para longe. And we think, but I'll die. Mas você diz, eu vou morrer. Yes, your flesh will die, Sim, a sua carne vai morrer. but you'll come into union with God himself. Mas você está se unindo com o próprio Deus. Because our God is a consuming fire. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. He can't be organized by men, Ele não pode ser organizado por but he homens. has protocols, ways of getting closer. Mas ele tem protocolos, maneiras que nós nos aproximemos. And so I want to just give you a final point. Então eu quero simplesmente dar um ponto final. You're priests unto your God, Você é um sacerdote para and Deus. God's calling you closer. E Deus está chamando você para mais próximo. And you'll find that all that burns away in the discomfort E você vai entender que todas essas coisas que queimam quando você está no ponto de desconforto is what needs to burn away. é o que precisa ser queimado. And all that remains E tudo aquilo que fica, que sobra, is the righteousness of Christ given to you. é a justiça de Deus dada a você. Draw nearer. Se aproxime. When you come under conviction, Quando você se tem convicção, just get closer. vem para próximo. It's just dirt on your robes. É simplesmente sujeira nos tuas vestes. God will burn it off. Deus vai queimar isso fora de você. Get closer. Vem, se aproxima. And his blood E o sangue dele is like a refining fire. é como um fogo que refina. It's like a washing, a laundryman's soap. É como, sabe, o sabão da máquina de lavar. And it'll cleanse your robes Vai limpar as tuas vestes. so that nothing of yourself is left. Então nada de você vai sobrar. You become a burning one. Você vai se tornar uma chama que queima. There's certain kinds of angels. Existem alguns tipos de anjos. They're called burning ones. Eles são chamados daqueles que queimam. I wonder if they just looked at God too much. Eu me pergunto se eles olham demais para Deus. They just stared at God until they became fire all the time. Eles simplesmente ficam encarando Deus e por isso que eles se tornam fogo o tempo inteiro. You see, priests minister
fire. Você entende? Sacerdotes ministram fogo. And the first training E o primeiro treinamento is to go into the fire. é entrar no fogo. The way we regularly, each day, go into the fire A maneira que nós, todos os dias, entramos no fogo is to worship. é através da adoração. This is the way closer to God all the time. Essa é a maneira mais próxima de Deus toda vez. As a priest, Como sacerdote, your first calling a sua primeira chamada is to worship. é para adoração. Every day, Todo dia. if you can remember, all day. Se você se lembrar todo dia, Rejoice always. Pray celebre todo constantly. dia, ore constantemente, In everything give thanks. em tudo dê graças. These are the acts of a priest. Esses são os atos dos sacerdotes. As you do that, E quando você faz essas coisas, you're ministering with Você the está- fire that is on your heart. ministrando o fogo que está no seu coração. And I can tell you, Eu posso falar para você, the more you stoke that fire through worship, prayer, and thanksgiving, Deus, Ele vai acender esse fogo através da adoração e da oração. when you do that, you're stoking that fire on the inside. Faz isso, você tá, sabe, aquecendo esse fogo no seu coração. It grows in you a boldness and a confidence to enter in. Cresce em você uma convicção, uma coragem de entrar. It's not who you are that qualifies you to enter in. Não é quem você é que qualifica você para entrar. It's who God is É quem Deus é. and what Christ has done that qualifies you. E o que Jesus fez que qualifica você. So your first ministry of fire Então o seu primeiro ministério de fogo is worship God every day. é adorar a Deus todos os dias. As you do that, E quando você faz isso, you base yourself in the heavenly realm. você se posiciona no reino espiritual. Paul said, set your mind on things above. Paulo disse, coloque a sua mente nas coisas de cima. And we always hear that and say, yeah, but you have to balance your life. Mas sempre ouvimos isso dizendo, mas você tem que organizar, balancear a sua vida. He says, no, E ele diz, não. don't set your mind on things on the earth. Ele diz, não coloque a sua mente em coisas da terra. If you set your mind on things above, Se você colocar a tua mente nas coisas de cima, do alto, the Lord will instruct you on how to engage the things of the earth. Deus ele vai instruir você em como interagir com as coisas da terra. If you try to balance it, Se você tentar balancear estas coisas, you're simply trying to organize God's fire. você vai simplesmente tentar estar organizando o fogo de Deus. Set your mind on things above. Coloque a tua mente nas coisas do alto. Obviously, it's on the throne. Claro, é no trono. Coloque tua mente no trono. Enter into the throne room. Entre na sala do trono. This is what the book of Hebrews tells us. Isso é o que o livro de Hebreu nos conta. To come boldly before his throne. De virmos com ousadia ao seu trono. Minister in the fire. Ministrar no meio do fogo. Then Então, you'll get assignments Você to vai- engage the earth. receber missões para redimir a terra. What are those assignments about? O que são essas missões, essas tarefas? Well, the rest of the earth is in captivity. Entenda, o resto da terra está em cativeiro. And you take this fire from the throne E você tira esse fogo do trono. and you release this fire E você libera esse fogo to break the chains of captivity, para quebrar as algemas de cativeiro, de cadeias. to set captives free. Para poder libertar os cativos. You release the fire that is deliverance. Você libera o fogo que traz liberdade. You release the fire that is healing. Você libera o fogo que traz cura. You release the fire that sets others free. Você libera o fogo que faz outros livres. And then you bring that person
Então aí você traz essa pessoa into the fire. para o meio do fogo. Now, when this happens, E quando isso acontece, you get pretty excited about yourself. você fica feliz consigo mesmo. You begin to think that it's you doing it. Você começa a pensar que foi você que está fazendo isso. And the people go, oh, you healed me. E as You pessoas delivered me. vão, você me curou, você me libertou. And if you hadn't done what you done, they might not have been healed. E a verdade é que se você não tivesse feito o que você fez, talvez eles não teriam sido curados. So we're tempted to receive that praise from others. Então nós muitas vezes estamos na tentação de receber esse aplauso de outros. Here's how you deal with that. Aqui é como você lida com isso. As I said, I use what's called the 3 gets in English. Como eu disse, eu uso as 3 passos, maneiras na Bíblia. Get in front of God. A primeira, se posicione diante de Deus. Go get others in front of God. Vá e traga outros para frente de Deus. Once they're in front of God, Quando eles estiverem diante de Deus, get out of the way. saia do caminho. This is the hardest thing for ministers, apostles, and prophets right now to do. Essa é a coisa mais difícil para apóstolos, profetas fazerem nesse tempo. The ministers moving in power Os ministérios estão se movendo em poder, want to stay in the way. mas eles querem ficar no caminho. But the true apostles and prophets Mas os verdadeiros apóstolos e profetas, were foundation stones. eles são pedras de fundação. They were at the bottom, not the top. Eles estão no começo, na base, não em cima. And they were using their strength Eles estão usando a força deles to get other people in front of God. para levar outras pessoas diante de Deus. Get them connected to God. Levar essas pessoas a se conectarem com Deus. Use the fire, the power that God has given you Usar o fogo, o poder que Deus tem entregue a você to get others in front of God. para levar outros diante de Deus. Then get out of the way. E aí sair do caminho. This is how Christ will be glorified in the church again. É assim que Cristo será glorificado na igreja mais uma vez. Christ primarily is not revealing his glory in the church right now. Cristo, ele não está revelando totalmente a sua glória na igreja nesse tempo. Because there's too many people standing in the way. Porque existem muitas pessoas que estão bloqueando no meio do caminho. There's coming a day Vai chegar um dia where the stage is irrelevant. que o palco será irrelevante. There's coming a day where Está the chegando um pulpit dia que o púlpito is irrelevant. será irrelevante. Where God's going to restore the altar. Onde Deus ele vai restaurar o altar. The true priests will set the altar in place. O verdadeiro sacerdote irá colocar o altar em seu lugar. And people will gather E as pessoas virão e se juntarão to encounter God. para encontrar a Deus. To encounter not a man, Para encontrar não um homem, not a singer. não um cantor. To encounter God. Encontrar um Deus. The days are coming Os dias estão chegando. where God's going to make the whole thing flat. Onde Deus ele vai fazer toda coisa plana. It's already that way in heaven. Já está dessa maneira no céu. There's no stage. Não existe um palco. You see the heavenly musicians. Você vê os músicos que tocam para o céu. They aren't switching in and out on a stage. Eles não estão entrando e saindo de um palco. They aren't even facing the people. Eles não estão nem olhando para as pessoas, diante das They're pessoas. facing the one on the throne. Eles estão diante de Deus. That day is coming. Esse dia está chegando. And if the Lord has to allow the taking away of all of our building designs, E se Deus ele tiver que tirar todos os nossos designs dos nossos the prédios, true worshipers will worship Him in spirit and in truth. e aí verdadeiros adoradores irão adorá-lo em espírito e em And the verdade. true worshipers are not just the worship team.
Mas os verdadeiros adoradores não são só a equipe de louvor. The true worshipers are a kingdom of priests. Os verdadeiros adoradores, na verdade, são um reino feito de sacerdotes. And they'll be coming to encounter God. E eles estão vindo para encontrar a Deus. The same God they encounter in their closet every morning. O mesmo Deus que eles encontram nos seus quartos todas as manhãs. They'll gather. Eles vão se reunir. The glory of the Lord will be restored to the church. A glória de Deus será restaurada à igreja. You can't organize God's fire, Você não pode organizar o fogo de Deus. but you can learn how to minister in the fire. Você pode aprender a ministrar no meio do fogo. And that's what God's inviting us. E é isso que Deus está convidando você. Learn to minister in the fire. Aprenda a ministrar no meio do fogo. We are a people after God's heart. Nós somos um povo que está correndo em direção ao coração de Deus. I want to just take a simple little step with you this morning. Quero tomar um simples passo com você esta manhã. I've been a Christian and around ministry for 46 years. Eu sou um cristão e estive servindo em ministério pelo menos por 46 anos. And I've watched the Christian expression E eu tenho visto a expressão do cristianismo become less about the Spirit of the Lord se tornar menos a respeito do Espírito do Senhor and more about the spirit of man. e se tornar mais a respeito do Espírito do homem. You see, when I was a child, can I sit down? Veja, quando eu era uma criança, deixa eu sentar. When I was a little boy, I went to a Methodist church. Quando eu era uma pequena criança, eu fui numa igreja metodista. My parents took me every week, Meus pais me levavam lá toda semana. and I didn't like it. Eu não gostava, It was boring. era chato. I like different music, Eu gosto de música diferente. that kind of thing. Eu gostava de música diferente, desse tipo When I de coisa. became 12 years old, E quando eu me tornei, tive 12 anos de idade, you could go into training to assist the minister at the altar. você podia entrar em um treinamento para começar a ser um assistente do ministro no altar. You see, our church didn't have a stage. Entenda, a nossa igreja naquela época não tinha um altar, um palco. It had an altar. Tinha um altar, não um palco. And the choir didn't face the congregation. E o coral, eles não estavam diante da congregação das pessoas. The choir faced one another with a gap where the altar was. O coral, ele na verdade estava olhando um para o outro, na esquerda e na direita, com um espaço entre eles. There was a cross, Nesse espaço existia uma cruz, and there were candles. existia velas. I was trained as an altar boy E eu fui treinado como um assistente do altar, in the protocols of the altar. acerca dos protocolos de servir o altar. Now, I didn't understand. I didn't have a relationship with God, Eu não entendia completamente, eu não tinha um relacionamento com Deus, but I liked it. mas eu gostei. And my parents taught me, even though they didn't have a relationship with God, E meus pais me ensinaram, mesmo eles não tendo um relacionamento com Deus, about a place acerca de um lugar called holy. chamado santo. In our sanctuary in our church, E no santuário da nossa igreja, I learned it was a holy place. eu aprendi que aquele lugar era um lugar santo. And I was a bad little kid. Eu não era uma criança feia, né? I do a lot of Má. bad Eu não era uma things. criança má. Lived in the city, Morava na cidade, do destructive things. bagunçava. And a couple of different times,
E algumas vezes we would go into the church during the week. nós iríamos para a semana, durante ia para a igreja durante a semana. But when I went into that sanctuary, E uma vez quando eu entrei naquele santuário, I didn't play around. I didn't play around. quando eu entrava ali, eu não brincava ali. The sanctuary was holy. O santuário era santo. I was taught holy. Eu fui ensinado acerca de santidade. That's a place. É um lugar. Over the last 46 years, Nos últimos 46 anos, we've gotten rid of the revelation of holy. nós parece que nos livramos da revelação acerca da santidade. We can't figure out why our kids don't like church. Nós não conseguimos entender porque nossos filhos não gostam da igreja. It's because they can find something just as inspiring on their device. É porque agora eles conseguem encontrar algo tão inspirador contra a nossa igreja atual nos seus But celulares. you know what these devices will never do? Você sabe o que esses dispositivos nunca vão fazer? Reveal holy. Revelar santidade. See, because holy is not just a substance. Porque santidade não é só uma substância. It's an agreement É uma concordância. between God and people and a place. É uma concordância entre Deus, o povo e o lugar. We took the revelation of holy out of our churches. Nós tiramos o entendimento de santidade das nossas igrejas. As we said, we're a new expression. E nós dizemos, não, nós nos expressamos de maneira diferente. So we took the candles and the cross away. Então removemos a cruz e as velas. We took the altar away. Tiramos o altar. If there was a choir, we took their robes off. Se tinha um coral, nós tiramos as vestes do coral fora. And they now faced the congregation. E agora eles olham, estão diante da congregação, olham para a congregação. And they sang about God, E eles cantam acerca de Deus, not to God, mas não para Deus. for the sake of the people enjoying the performance. Para a alegria do povo que está olhando aquela apresentação. We lost the revelation of holy. Nós perdemos a revelação de santidade. And now cutting edge Christianity E agora esse cristianismo do século 21 is wooden crates nailed to the back wall of the stage. agora são, sabe, caixas, designs colocados ali no altar, no final do altar. Lights and digital sound, São luzes e sons digitais, smoke coming up during the singer fumaça, singing. fumaça saindo no altar. We can't figure out why people don't seek God in the church. Não conseguimos entender porque as pessoas não veem Deus na igreja. Because we removed the revelation of holy. Porque nós removemos a representação de santidade. We replaced it with something that would attract people. Nós substituímos aquelas coisas com coisas que nós entendemos que iam atrair pessoas. In that way, the church will never attract more than YouTube. E dessa maneira, a igreja não vai atrair mais do que YouTube. Never. Nunca. I remember sitting one day in a worship meeting with the smoke and the lights and all of this. Eu me lembro uma vez, eu estava sentado numa reunião com a fumaça, as luzes, essas coisas todas. This was seen as cutting edge. Isso era visto como, sabe, o top de hoje. And I thought, E eu pensei, we've just returned to 1970s rock concerts. nós simplesmente retornamos para os grandes shows de 1970. We got to put smoke up because there's no glory. Nós temos que colocar fumaça porque não há glória. You see, you don't need smoke and lights Veja, você não precisa de fumaça e luzes when the glory of God's there.
quando a glória do Senhor está lá, we're trying to organize fire man's way. nós estamos tentando organizar fogo da maneira do homem. So many churches go. Então, e tantas igrejas seguem isso. Better sound, Um som melhor. better video, Um vídeo melhor. better chair. Uma cadeira melhor. I want to tell you, if the glory of God's in a room, Eu quero dizer para você, se a glória do Senhor estiver no meio da igreja, you don't need a chair. você não vai precisar de uma cadeira. I miss Sinto the falta revelation of holy. a revelação da santidade, do que é santo. So does God. E Deus também sente. We kind of feel His presence, and that becomes our delight. Nós meio que sentimos a presença dele, isso se torna a nossa alegria. But we're still evaluating our meetings Mas nós continuamos avaliando as nossas reuniões, based on how people performed on the stage. baseado em como as pessoas têm feito a performance no palco. That has nothing to do with true worship. Isso não tem nada a ver com adoração genuína. We're trying to create symbolic fire, Nós estamos tentando criar fogos simbólicos. and God's just saying, you could have the real thing E Deus está dizendo, não, você pode ter a coisa real. if you would step out of symbolism into substance. Se você se retirar desse simbolismo e entrar na substância. I want to do something. Eu quero fazer algo. Just want to invite you as we close this session. Eu quero convidar você, enquanto nós fechamos esse momento. Can we gather before the Lord? Podemos nos reunir diante do Senhor. I want to ask, just Quero because of pedir- logistics, you stop playing, you keep playing. Você para de tocar, você continua tocando. Just turn and face the other way. E tenta se virar para o outro lado. Lord, we stand here today Deus, nós nos colocamos aqui diante de você. and we want to turn back to you. E nós queremos nos virar em direção a Ti. God, our children and our grandchildren don't stand a chance. Deus, os nossos filhos, os nossos netos, Pai, não tem uma chance. Unless we take our stewardship of the holy back. Pai, a não ser que nós voltemos a ter responsabilidade com as coisas santas. God, we dare to believe that you're right here in the midst. Deus, nós ousamos entender que o Senhor está aqui agora no meio de nós. We're talking to you. Nós estamos falando com você. Say today, God, you are holy. Nós dizemos hoje, Senhor, você é santo. We choose to enter your gates. E nós escolhemos entrar nos teus portões Thanksgiving, com ações de graças, praise. com adoração. We turn ourselves back to your appointed altars. Oh Pai, nós nos voltamos novamente para os teus altares corretamente posicionados. One in our heart, Aqueles nos nossos corações. we choose to not clutter your altar. Nós escolhemos não contaminar o teu altar nos nossos corações. Our idolatry of man, Com nossas idolatrias humanas de homens. with our pretense of worship. Com nossas falsidades na adoração.
Nós queremos o teu Espírito. We want to worship you in spirit. Nós queremos te adorar em espírito. We don't really know how to do that, Pai, nós não sabemos verdadeiramente como sabe fazer isso. but we want to learn. Mas nós queremos aprender. We want to learn how to be priests unto our God. Nós queremos aprender como ser sacerdote diante do nosso Deus. We want your sanctuary to be a sanctuary. Nós queremos o teu santuário. Que o teu santuário seja verdadeiramente um santuário. We want your altar to be a true altar. Nós queremos que teu altar seja verdadeiramente um altar. We want to, by faith, practice heaven and earth meeting. Oh Pai, nós queremos pela fé praticar verdadeiramente reuniões de fé. God, we return to you. Deus, nós voltamos a você. We say we desecrated your altar. Oh Pai, nós dizemos, nós desprezamos o teu altar. We mocked it. Oh Pai, nós zombamos do teu altar. Called your cross irrelevant. Nós chamamos a tua cruz irrelevante. Called the lampstand irrelevant. Nós chamamos as velas que estavam no altar irrelevantes. Called the glory cloud irrelevant. Nós, Pai, dissemos que a nuvem da glória era irrelevante. Now we're married. E nós hoje estamos sofrendo. Make us holy. Deus, faz de nós um povo santo. Set ourselves apart to you Pai, nós nos separamos para Ti, for the true revelation, para a verdadeira revelação, the true fire. o verdadeiro fogo. I ask for each one in this room Pai, eu te peço por cada um nessa sala, right now, agora, an encounter with your eyes of fire. um encontro com teus olhos de fogo. Look at Jesus right now, everyone. Então, todos vocês, olhem para Jesus agora. Look in his eyes. Olhe para os seus olhos. Hold his passion. Olhe para a paixão dele. Restore the holy to the church. O Senhor restaura o santo de volta à igreja.
chamas acesas do Senhor. Pai, nós te adoramos. Homem com olhos como chama de fogo, nós te adoramos. May the Lord bless you and keep you. Que o Senhor ele possa te abençoar, te manter. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. Que Deus faça a sua face brilhar sobre você e tenha graça sobre a tua vida. May the Lord lift up His countenance towards you. Que Deus Lift up His countenance towards you. Que Deus levante a sua aliança com você. May He give you His peace. E que Deus possa te dar a sua paz. I invoke the name of God. Então, chame o nome de Deus. You're a holy people. Você é um povo santo. Give yourself to the flame. Entregue-se à chama. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Seus olhos são como fogo, sua boca é uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, sua boca é uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, a sua boca é uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, a sua boca é uma espada, está vestido com manto de sangue. Adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Obrigado por essa manhã. Thank you for this morning. Nós queremos permanecer nesse lugar We want to remain in this place de santidade. of holiness, Nós queremos trazer de volta to restore a revelação da santidade para a the igreja. revelation of holiness to the church, Nós queremos trazer de volta, Senhor. to restore. Oh. Porque primeira luz, primeiro entretenimento, There's light, entertainment, fumaça, smoke, barulho, noise. foi no Monte Sinai. The first time that all happened was on Mount Sinai. Mas não era um entretenimento maligno, But it wasn't an earthly era um entertainment, entretenimento convidativo. but it was something that had life in it. A fumaça no monte, The smoke on that mountain, o barulho no monte, the noise that came as from that mountain, luzes de relâmpago no the monte. lightning, the thunders of that mountain. Era um pai convidando seus filhos Was a father inviting sons para um relacionamento. to a relationship. Nesse lugar que nós queremos viver It's in this place that we wish to be, e permanecer to remain para sempre. forever.